Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de letras e literatura comparada, principalmente nos seguintes temas: poéticas contemporâneas, literatura brasileira, estudos interartes e crítica da arte. O título da palestra é Por uma Memória Cultural de Mato Grosso do Sul, a figura de Glorinha de Sarrosa. Então, tá, muito obrigada. Primeiro, eu agradeço o convite das professoras Rosana Zanelato e Aline Chaves, né, para poder participar desse colóquio, né, e parabenizar a Aline pelo trabalho, a Aline e o Daniel, né, pelo trabalho de organização do acervo da Glorinha. Não vai ser bem uma palestra, tá, gente? Porque muita coisa já foi mostrada aqui. Inclusive, se vocês pudessem mostrar o site do acervo, né, vão aparecer os livros sobre os quais eu vou falar, a capa dos livros sobre os quais eu vou fazer um rápido comentário. Então, o título dessa palestra, ou dessa conversa, é Por uma Memória Cultural de Mato Grosso do Sul, a figura de Glorinha Sarrosa. Então, primeiramente, eu queria acrescentar a esse título a palavra papel ao lado de figura, né? Porque que a Glorinha era uma figura, todos sabemos e reconhecemos, né? Quem conviveu com ela. O seu bom e irônico humor, sua disposição para provocar, criar acontecimentos relevantes para a cultura do estado de Mato Grosso do Sul. Ela sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, seja em relação a ideias, atitudes ou ações. A Glorinha não parava, né? Ela não se aquietava com nada. E não são poucos os trabalhos desenvolvidos por ela ao longo de toda a sua carreira como professora e como ativista cultural. O projeto Acervo Maria da Glória Sarrosa revela e poderá revelar muito mais sobre o seu papel na construção da história da cultura sul-mato-grossense. Queria fazer uma observação, né, porque eu acho que todo pesquisador deve levar em conta o contexto de produção da obra que ele analisa, quais os seus parâmetros geopolíticos, referências teóricas, como também as dificuldades materiais. E ao contrário do que se vê, o novo que sempre vem, não pode partir do nada, né? Sob pena de, primeiro, perder precioso tempo, segundo, de inventar a roda, né? Eu digo isso porque a Glorinha fez muito, né, gente? Deixou muita coisa pronta para os pesquisadores de agora. E muitas vezes, né, eu ouvi observações assim de que era um trabalho que não valia a pena, que se ia fazer com isso, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, tentar inventar a roda também não é nada bonito, né? Então, há 25 anos, por ocasião do centenário de Campo Grande, eu escrevi um texto sobre a trajetória da Glorinha, no qual afirmava que ela era a memória da nossa história. Nascida em Mombaça, como o Daniel já mostrou ali no slide, né? Nascida em Mombaça, no Ceará, Glorinha era formada em letras neolatinas pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Começou seu trabalho com a cultura local ao mesmo tempo em que atuava como professora nos colégios Oswaldo Cruz, Nossa Senhora Auxiliadora, Colégio Estadual Campo Grandense e Colégio Dom Bosco, nos quais lecionou português
espanhol, literatura brasileira, literatura portuguesa e francesa. E é muito interessante esse aspecto, né, como isso que a Aline falou, né, a Glorinha seduzia os alunos, né, para trabalharem com ela. E foi dessa maneira, né, que ela conquistou esse espaço todo na cultura estadual mesmo, né? E só para lembrar, esses alunos, né, fazem parte de uma geração de campograndenses que dela se lembra com carinho e admiração. E grande parte foi ou é responsável pelo desenvolvimento do Estado, né? A gente tem vários desses ex-alunos atuando em postos chaves como governadores, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, além de muitas centenas de professores e de artistas comprometidos com a cultura local. E, do mesmo modo, todos esses postos também dizem respeito às mulheres, às alunas da Glorinha, né, como a gente bem sabe. Ela foi fundadora da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras de Campo Grande, onde lecionou de 1962 a 78 e, durante muitos anos, chefiou o Departamento de Letras. Foi responsável pela criação da revista Estudos Universitários da FUCMAT, integrou o grupo de fundadores do Teatro Universitário Campo-Grandense, o TUC, onde dirigiu alguns espetáculos, inclusive. Promoveu o Festival de Música Popular Brasileira de 67 a 80 e o Festival Estudantil Mato Grossense de Teatro de 1970 a 73. Também a ela se deve a presença da Aliança Francesa, como já ficou bem frisado aqui, de Campo Grande, que fundou e dirigiu de 1961 a 76. Além disso, foi uma das fundadoras da Academia Sul-Mato Grossense de Letras. E ela era membro também da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Generosa na amizade e no saber, estava sempre disposta a realizar trabalhos, trocar ideias e opiniões. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde trabalhou de 67 a 93, realizou grande parte do trabalho mais consistente e significativo para a cultura sul-mato-grossense. Após a divisão do Estado, em 1979, e com a federalização da universidade, o Núcleo de Serviços Culturais, o NUSC, dirigido por ela e pelo Cândido Alberto da Fonseca, não sei se o Cândido dirigia ou era só trabalhava junto com ela, né? O Núcleo de Serviços Culturais realizou em 1981 um seminário para discutir a identidade cultural do Estado com a presença de representantes de todas as áreas: literatura, artes visuais, música, teatro, dança, arquitetura, fotografia, publicidade e jornalismo, né? Aqui eu estou dando um depoimento, tá certo? Eu tinha recém-chegado a Campo Grande, à Universidade Federal, e eu participei desses seminários, né? Então, assim, há 2 anos o Mato Grosso do Sul existia, e existia aquele vácuo, né? Aquele gap, assim, que a documentação histórica ficou toda nos arquivos de Cuiabá, e Mato Grosso do Sul ficou sem história, né? Ficou sem memória. Como que vai ser isso, né? Então, esse seminário discutia, né, esses aspectos. Foi a primeira vez que eu vi Aline Figueiredo, Humberto Espíndola, Grupo Acaba, quem mais? Os meninos, o Geraldo, meninos, né? Geraldo Celito, mas tudo bem. Quer dizer, naquele momento, quem fazia cultura em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, estava lá, né? E foi a Glorinha que organizou esse encontro. Foi muito interessante, assim, parecia que eles estavam determinados a forjar uma cultura mesmo, sabe? Pegar tudo o que eles tinham e transformarem, né, em produtos. Então, durante esse período, e exercendo... desculpa, pulei aqui. Então, essas questões, né, que foram levantadas naquela época, até hoje são discutidas, né?
Eu acho que isso é pertinente, porque cultura não é só produto, é principalmente processo, né? Uma coisa que se modifica dia a dia. E outro dia, participando de uma banca, apareceu essa discussão, né? Porque tinha um texto da Albana que dizia que era até o prefácio do livro Memória da Arte em Mato Grosso do Sul, que ela dizia polêmica, identidade lá nessa questão, assim, como uma interrogação. Nunca vai ser alguma coisa apaziguada, né? Assim, que todo mundo, com a qual todo mundo concorda. Bom, enfim, em 1982, lá no NUSC mesmo, dentro da universidade, então ela foi diretora executiva da Fundação de Cultura em 80. Nesse último período, artistas, sobre memória, sobre cultura, tudo que vocês puderem imaginar. Quem conhece a revista sabe o que tem lá, né? Mas tem, por exemplo, um texto do Guizzo, né? O José Otávio Guizzo, que é um dos pensadores mais importantes também da nossa cultura, em que ele fala sobre a polêmica da divisão do Estado. Né? É um texto assim primoroso que também está em um dos números da revista MS Cultura. Ela foi secretária adjunta da Secretaria de Estado de Cultura de 95 a 98, presidente do Conselho Estadual de Cultura, desde que ele foi fundado em 1980 até 1998. Durante esse período, exercendo essas funções, tornou viáveis salões de artes plásticas, seminários de literatura, encontros de música e de teatro, e foi responsável também, por exemplo, pela fundação do Marco, né, o Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, através de uma comissão de artes visuais, né? Eu fiz parte dessa comissão também, junto com o arquiteto Rubem Gil de Camilo, né, que foi um dos pensadores também, né, da arquitetura aqui em Campo Grande, a Glorinha, a Laila Zaran, eram várias pessoas que participavam dessa parte, né, das artes plásticas. E ali foi feito o projeto de um novo museu, né? Porque o Marco funcionava numa sede provisória. E a partir dali, então, começou o processo. Depois acho que foi Pedro Cian começou a construir e Dr. Wilson terminou. Né? Bom, então, né, o curso da Universidade Federal teve início em 1988. A Glorinha dava aulas de História da Arte e de Literatura Portuguesa. Ela foi coordenadora do curso e chefe em 1990 e 1993, não medindo esforços para implantar a habilitação português e espanhol, ressaltando sempre a importância do Sul e suas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Né? Então, nesse período lá na universidade que eu comecei a conviver mais de perto. Também trouxe para a Aline
Com a primeira semana de letras, né, a Glorinha era quase que obcecada por registrar os acontecimentos. Nós estávamos lá no anfiteatro do CCHS, aquele primeiro que era horroroso, com uma filmadora, era desse tamanho, né? E aí ela botava o Marcão para carregar, né? E ela ia entrevistando todo mundo ali. Primeira semana de letras, de adolescente. Tá? É muito engraçado. Aí eu para fazer uma cópia, provavelmente tem no acervo da que copiou e me deu. Tá? Mas como exatamente está aí. Bom, então agora eu vou falar um pouco do nos quais existe essa ideia de construção da história da cultura sul-mato-grossense, né? E isso começa a acontecer a partir de 1990 com o lançamento do primeiro livro dela, né? Mas então eu vou fazer uma sequência aqui. Preocupada em construir ou talvez reconstruir a história da cultura de Mato Grosso do Sul, com todas as dificuldades para se compreender as consequências da divisão político-geográfica, Glorinha entendeu que o primeiro passo era dar voz àqueles e àquelas que participaram de todo o processo de transição e, em consonância com o que se vinha fazendo em outras partes do Brasil, recorreu ao conceito de histórias de vida, a partir da leitura de Memória e Sociedade, Lembranças de Velho, de Ecleia Bose, lançada em 1979, sua tese de livre-docência. Segundo a autora, Ecleia Bose, o objetivo foi registrar a voz e, através dela, a vida e o pensamento de seres que já trabalharam por seus contemporâneos e por nós, e que envelheceram, né? E a Glorinha ficou encantada mesmo com aquele livro, e ela acalentou, né, essa vontade de fazer um projeto mais voltado para as histórias de vida daquelas pessoas daqui do estado, né? Certamente houve por parte da nossa professora o aproveitamento da técnica de entrevista e da reescritura daquelas memórias como texto, escrito, posto, contraposto, porque depois que o texto é decupado, escrito, você tem que devolver para o entrevistado para ele ver se está tudo ok, e se dá autorização para publicar, né? Então, como primeiro grupo de estudo, Glorinha elegeu seus colegas professores e professoras responsáveis pela educação e pela cultura em Mato Grosso do Sul. Na introdução do livro, ela cita Jorge Balan, para quem as histórias de vida oferecem riqueza e sentido concreto do detalhe, além da oportunidade de examinar a sequência do comportamento dentro do mais amplo contexto da vida de uma pessoa, estando, nesse sentido, muito acima das pesquisas sociais levadas a cabo em nosso tempo. São depoimentos de professores e professoras de Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Dourados, Bela Vista, Ponta Porã, Aquidauana e Coxim. 38 no total, com idade entre 60 e 98 anos, que trabalharam entre 1910 e 1970. E é interessante porque o depoimento desses professores e professoras acaba, assim, né, porque é a microhistória, né, mas você acaba tendo uma visão, né, do que foi o processo educacional em Mato Grosso do Sul, né, como os professores eram demitidos, as escolas rurais mudavam de lugar cada vez que o governo mudava, né? Então, uma coisa assim, é extremamente interessante, né, a leitura desses livros todos. E eu pude comprovar a validade desse livro como fonte de pesquisa, participando de bancas de mestrado e doutorado na área de educação. Né? Memória da Cultura e da Educação em Mato Grosso do Sul, que é o nome do livro, é referência constante nesses trabalhos, e o livro foi lançado em 1990.
Enquanto esse livro estava em processo de editoração, Glorinha me convidou para uma nova pesquisa nas mesmas bases, agora voltada para as artes: literatura, artes plásticas, teatro, música, dança e cinema. Idara Duncan, que trabalhou na Fundação de Cultura do Estado desde a divisão amicíssima da Glorinha, integrava o grupo de pesquisadoras. Participei mais ativamente das entrevistas com os artistas plásticos Hilton Silva, que é o autor da porta lá da casa da Glorinha, né? Jorapimo e Humberto Spínola. As entrevistas eram gravadas e filmadas, resultando em um vídeo que foi editado pelo Joel Pizzini. Né? Passei uma cópia também para a Aline, porque não sei se existe no acervo esse vídeo. Depois de decupadas essas entrevistas, era necessário voltar ao entrevistado para verificar se algum aspecto não condizia com o que havia falado. Ao final, elaborar um texto introdutório para cada parte, criando uma narrativa historiográfica. Uma curiosidade nesse trabalho foi a entrevista com o poeta Manuel de Barros. Ele não permitia, naquela época, gravações. Depois ele relaxou, né? Ele até deixava filmar, mas antes ele não podia nem gravar. E a Glorinha praticamente taquigrafou o depoimento, né? E quando voltou para a conferência, ele aprovou por completo. Em conversa tempo depois, ele comentou que ficou surpreso com o fato de tudo estar certinho, correto, né? De minha parte, eu considero esse depoimento do Manuel de Barros um dos mais significativos feito pelo poeta, com informações relevantes sobre sua formação pessoal e poético-literária. Memória da Arte, Mato Grosso do Sul, Histórias de Vida, foi lançado em 1992, editado pela Gráfica do Senado Federal, né? Porque a Glorinha era muito amiga do senador... como que era o nome dele? Você lembra, Daniel, aquele senador de Mato Grosso do Sul? Isso, o Canalha, Mendes Canalha, Humberto Mendes Canalha. E foi ele que editou o livro, né? Mas ainda bem, né? Pelo menos gastou bem o dinheiro, a verba do Senado, né? E utilizando até hoje, esse livro, né, Memória da Arte de Mato Grosso do Sul, é utilizado até hoje em trabalhos acadêmicos e até em concursos públicos, ele virou bibliografia, né? Todos os livros de autoria da Glorinha contaram com o trabalho de qualidade editorial da Marília Leite, que também era muito ligada à Glorinha, né, super amigas. Em 1999, a Glorinha lança o livro Deus Quer, O Homem Sonha, A Cidade Nasce, Campo Grande, 100 anos de história. Esse título foi criado a partir de um poema de Fernando Pessoa. E na introdução podemos ler: 20 narradores, guiados pelo fio da memória, reconstruíram sua ligação com a cidade num processo amoroso e em que recuperaram a invisível mensagem oculta nas obras da matéria e desenharam um mapa afetivo de uma Campo Grande que lhes pertence pelo muito que deram e receberam nessa troca que é a base das verdadeiras construções. As narrativas são peças de jogo, retratos de circunstâncias, de pedaços de vida, que reunidos aos demais fazem o painel da história de Campo Grande. Políticos, artistas, educadores, arquitetos, jornalistas e empresários participaram dessa construção, né? E todos eles estão ali também. Quem quisesse saber da história de Campo Grande é só ler. É muito interessante, assim, tem desde um cronista, né, o Contar, tem o Rubem Gil de Camilo, que é um arquiteto, né? Aí tem um músico, que agora não me lembro quem que é, e assim vai, né? Ela sempre dava um jeito de trazer todos os pontos de vista, né? Essa era uma faceta interessante dela. Em 2005, juntamente com a Idara Duncan e a Yara Penteado, apresentaram ao público sul-mato-grossense o resultado de mais uma pesquisa, Artes Plásticas em Mato Grosso do Sul, um livro de 365 páginas editado em 4 cores.
A metodologia agora é diferente, né? Foi diferente dos livros anteriores. Ela apresenta o currículo do artista e uma apreciação sobre sua obra com caráter enciclopédico, assim. Então, só tem um texto, currículo e uma obra, né? Para cada artista. E são 172 artistas divididos em 3 categorias: os desbravadores, que são 36, os artistas estabelecidos, digamos, né? São 106, e novos talentos, que são 30. Né? E é interessante a gente ver assim, porque muita gente desapareceu. Né? Assim, tá ali, mas ninguém sabe mais aonde se encontra. Né? E entre 2005 e 2008, a Glorinha e Dara abraçaram um novo projeto e voltaram à metodologia anterior e fizeram a música em Mato Grosso do Sul, Histórias de Vida. São 30 músicos divididos nas categorias urbana, erudita, sertaneja e fronteiriça, além de 4 jornalistas críticos musicais. O fato de serem compositores torna a leitura mais prazerosa, poética e bem-humorada, com traços de nostalgia. O novo projeto se apresenta coordenado por Glorinha e pela professora Albana Xavier Nogueira. A Albana assim, publicou o primeiro livro com a Glorinha, que era um livro didático, né, Literatura e Língua Nacional, um livro assim, que foi considerado de vanguarda, né? Porque imagina, ele foi publicado nos anos 70 e já trazia poema concreto, né? Que assim, a gente foi ver isso acontecer muito mais tarde, né? Nem na faculdade, às vezes, não aparecia, né? A poesia concreta. Mas, enfim, com a Albana, né, a Glorinha fez esse livro, A Literatura Sul-Mato-Grossense na ótica de seus construtores, né? Escritores, e receberam ainda o texto de... E foram entrevistados também 4 críticos literários do Lasco, né, nosso colega de Dourados. A Marília Leite, novamente, como designer gráfico. Da pesquisa, eu escrevia a orelha, ou escrevia o prefácio, né? Então, era sempre esse trânsito, assim, interno, muito interessante, porque permitia que nós todas soubéssemos exatamente do que uma estava falando, ou uma ou outra estava falando, né? Então, a gente fez essa antologia do tempo previsto no projeto e foi elaborado com base em levantamento de autores e livros editados em Mato Grosso do Sul, né? Resultando em 57 selecionados. É claro que toda antologia tem altos e baixos, né? Além desses, Glorinha também publicou 2 livros de conto e um de crônicas, do qual eu tive a alegria de participar, junto com o Abílio de Barros e a Tereza Ilcar. Esse livro se chamou A Crônica dos 4, foi lançado em 2014, com as crônicas que nós publicávamos no jornal Correio do Estado. Não? E ele foi lançado, foi um horror, né? Foi lançado no dia que o Manuel de Barros morreu, né? Foi terrível, assim. O Abílio nem pôde ir, mas fez questão que a gente lançasse o livro lá no Museu de Arte. Então, como se pode ver, a Glorinha foi incansável na busca de organizar material para futuros trabalhos de pesquisa. Na introdução desses livros, essa ideia fica bastante clara, né? Porque ela sempre fazia questão de marcar a posição ali, né? De um certo modo, a maioria dos narradores de Glorinha continua a falar.
E eu vou terminar minha participação lendo tudo que é chamado hoje de memória, não é obrigada, gente. Nós agradecemos as falas da professora Maria Adélia. Tá? A professora Maria Adélia também é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Não foi dito isso. Se quiser falar. Eu sou, e foi a Glorinha que me botou lá. Certo? Não preciso falar nada, né? E também a professora Maria Adélia é a organizadora, curadora do Festival Literário de Bonito, que já tem algum tempo de existência, tá? Julho, em geral, ele é realizado, né, Maria? E mesmo durante a pandemia, o festival foi realizado no modo online, tá? Então, são também referências dessas heranças que são aquilo que a gente gosta, né? No caso da Dona Glorinha. Então, como a Maria Adélia disse, né? Se alguém tiver alguma... O Ravel aí, preparado, né? Depois a Suzilene, vou anotando. Pois não. Tá, gente? Ravel. Eu só vi uma apreciação da Maria Adélia que na obra ficcional. Do que? Da obra? Da obra ficcional. Da ficção? Então, eu prefiro a Glorinha mais memorialista, historiadora, né? A ficção dela é interessante, por exemplo, os contos do primeiro livro de contos dela, né? Eu gostei muito de alguns, achei que outros assim teriam que ser mais elaborados. Eu tive essa conversa com ela, por isso eu falo numa boa aqui, né? E as crônicas dela também tinham muito esse lado memorialista, né? Ela nunca deixou isso. E depois teve um outro livro dela, como é que chama? Histórias, em que ela vai contando dos lugares onde ela morou. É o segundo livro dela, né? Que também tem sempre essa pegada, né? Ela não solta essa história de contar uma história, né? Lembrando. No primeiro livro dela de contos, ela ensaia algumas coisas assim, né? Tem conto erótico, tem conto realismo fantástico, né? Quer dizer, então tem umas coisas assim, né? Que passam por ali, mas não, eu acho que eu prefiro a Glorinha fazendo aqueles livros de histórias de vida e assim, acho que ela é muito mais segura nesses outros aspectos, né? Agora, assim, ela era uma leitora incansável, né? Não tinha o que ela não lesse, né? Adorava ler biografia, esse é um dado interessante, né? Ela lia biografia, assim, como ela dizia, com o pé nas costas, né? Ela deitava na rede dela, lá no quarto dela tinha uma rede, ela deitava ali e lia o dia inteiro, né? Então, assim, às vezes chegava também, ela tinha uma televisão, mas ela tinha o videocassete, não sei o quê, e aí aquele monte de
controle remoto, né? Para você adivinhar qual que estava sendo usado, porque ela fazia isso, ela também chamava a gente para sessões de cinema na casa dela. Mas, acho que se ela tivesse começado a escrever antes e tivesse elaborado, né? Mas tem com o livro na mão, eu O que eu vou perguntar, não sei, não é bem... E foi mostrado aí, e eu cheguei um pouco a pegar um documento e eu não percebi que era o site. Que fosse uma organização sua aqui para fala, mas agora que eu percebi que está tudo lá no site, entender que você participa da organização, então no site do arquivo. Eu falei, meu Deus, para que eu vou fazer? Né? Está tudo assim. O que eu fiz aqui, que eu apresentei, foi um resumo desses livros, né? Assim, mais enfatizando a metodologia, né? Porque algumas vezes a Glorinha foi criticada, né? E assim, tem até artigos escritos de gente falando que ela não sabia o que ela estava fazendo, né? Então, por isso que eu falei também daquela história de inventar a roda, né? E eu quis mostrar que ela tinha método, né? E que isso confere uma validade muito importante para os trabalhos que ela realizou, né? Não era qualquer coisa assim, entendeu? Que ela pensava, vou chamar fulano, não. Aquilo lá do Estado, né? A gente picava a mula mesmo, tá? Três Lagoas, Corumbá, né? Ia onde tivesse. então, porque daí eu fico pensando assim, que e aí juntando o que está já no site, com a sua fala, então o acervo se mostra mais uma vez assim, uma fonte aí, aproveitando a palavra que você acabou de falar, inesgotável de pesquisas, né? Lógico. Então, assim, vocês aí que têm TCC para fazer, projeto para o mestrado, então, e aí também aí vem a pergunta, não sei se alguém do acervo, Aline ou Herbert, ou essas obras, elas estão lá, tem pelo menos um exemplar de cada livro que foi mostrado ali, assim, para a gente ir lá, folhear, manusear. Então isso também é interessante, né, divulgar para que a gente saiba que não está só no site, porque de fato é assim, fonte para muita coisa bacana que pode ser escrita, vista. Por exemplo, a Rosana, eu me lembro de ela está fazendo um estágio pós-doutoral aqui com a Aline lá no acervo, e quando a proposta dela passou lá no colegiado, é interessante que ela conseguiu perceber uma perspectiva de pesquisa pelas epígrafes que a Glorinha deixa em alguns registros. Então, olhares que vão se apresentar, possibilidades de pesquisa. Então, se essas obras estão lá impressas também, só para reforçar esse pertencer aí que o acervo oferece, além hoje da possibilidade do site. Então, parabenizar, né, porque a sua fala vai fazendo a gente viajar, embarcar aí nessa persona, né, quando eu escrevi a
minha tese, de uma coisa assim, de seguir os passos de quem não caminha mais, né? Então é isso que a gente começa a fazer aqui nesse colóquio. Obrigada. Obrigada a você, Suzilene. Eu queria falar só uma coisa para a Rosana. Quando a gente publicava as crônicas no Correio do Estado, a Glorinha enviava a crônica dela para mim, para eu formatar e para eu contar as palavras, né? Porque ela não fazia esse trabalho, certo? Ela escrevia e me mandava. E muitas crônicas têm epígrafes também. Então, é isso aí, é isso aí. Ela tinha isso, né? Porque, veja, é a leitora e é a escritora, né? Trabalhando ao mesmo tempo. E era uma coisa interessantíssima, assim, que ela mandou. Só respondendo a Suzy, ela perguntou do acervo, né? A maioria, Suzy, das obras ali citadas estão lá, sim. Eu notei, por exemplo, tem algumas ali, aquele livro de contos, eu não lembro de ter no acervo. Mas a maioria está. Biografias, por exemplo, assim, inúmeras biografias no acervo. Quando eu cheguei na casa das goteiras, né? Tem muita coisa que estava deteriorada já. Então, sabe uma coisa que você falou na sua... Eu acho que foi assim... uma das ex-alunas da Glorinha e ela e a Marli fez toda a catalogação da biblioteca dela. Esse livro, né, esse catálogo. Anotava, assim. Mas eu tenho uns 2 ou 3 lá em casa, mas foi que ela me deu, tá, gente? Esse catálogo tem. Eu não esqueci de devolver, tá? Não, eu tenho o livro da... Críticas de arte de pessoas como a Mariana Glória e a Aline Figueiredo. Eu queria ouvir de você da Conceição dos Gures, como esses nomes que apareceram no cenário e ganharam grandes proporções. Wellington, eu não tenho muito contato com o Humberto, né? Ela morava ali perto da universidade, numa chácara. Eu cheguei a ir lá uma vez com a Sheila, né, que era também professora da universidade, uma das alunas da Glorinha que orbitavam ali. E o que a Glorinha fazia era isso, né? Se já existia um reconhecimento, né, da sociedade, aí ela entrava com tudo, né? Aí ela apoiava mesmo, ela elogiava, ela botava para cima as pessoas. E quando a Aline, né, e o Humberto criam a Associação Mato Grossense de Artes, né, de artistas, de artes, é claro que ela a artista, né? Mas ela dava suporte, tá certo? Eu acho que essa pegada mais de como
como é que eu vou dizer, de orientador, alguma coisa que o crítico possa ter, né? Iria mais para a área da literatura, da parte da Glorinha, tá? Agora, a Aline fazia esse papel mesmo, né? Ela era bem assim, ela orientava mesmo o pessoal, né? Como o Humberto faz até hoje, né? Obrigada. Bom, eu queria agradecer a fala da Maria Adélia, também da mesa que antecedeu, parabenizar o grupo pela organização do colóquio, pelo site, né, aos pesquisadores, os bolsistas, porque está bem bonito o site, eu já tive oportunidade de navegar, né, bem vida, né, essa produção da Glorinha. E já tive também a oportunidade de visitar, embora rapidamente, né, não para fazer pesquisa, mas para olhar o acervo da Glorinha que está aqui no bloco F, né, é vizinho, inclusive, do Cineclube, então é bem interessante nessa proximidade. E numa dessas visitas, acho que foi logo quando inaugurou, eu pude constatar que tem muitos livros lá sobre cinema, né? Inclusive em outras línguas, francês, italiano, acho que espanhol também, né? Então dá para perceber essa vocação eclética que ela tinha em relação às artes, né? E a gente percebe também que ela gostava, não sei, faz algum tempo, mas neorrealismo italiano, né? Cinema europeu. Então eu queria assim, um depoimento, um comentário sobre como ocorriam mesmo esses contatos, essas aproximações, porque a gente está falando do Estado, né, nos anos 70, 80, e tinham poucos espaços, né, de cinefilia, né, tinham 2 cinemas, né, o na rodoviária o da rodoviária é dos anos 70, eu acho, mas antes tinha o Alhambra e já apareceu o nome aqui, o Santa Helena, né? Santa Helena e Alhambra eram os dois. Isso, o Acapulco, que ficava na 7, isso. E como estava essa vocação cinéfila? Como ela ia para fora? A Glorinha viajava muito, né? Você veja que ela faz a faculdade no Rio de Janeiro. Ela fez o ginásio em São Paulo, né, o colégio em São Paulo. O colégio ela fez em São Paulo e fez a faculdade no Rio, né? Foi lá que ela estudou com a Maria Julieta, a filha do Drummond, né? O Manuel Bandeira era professor, né? Então veja assim, ela viveu uma época, né, no Rio de Janeiro em que as coisas aconteciam mesmo, né? Existia um glamour, digamos, né? E ela aproveitava muito isso. Além disso, ela sempre foi muito, assim, ela viajava dentro do Brasil, viajava para o exterior muito, né? E ela lia muito, né? Então, eu acredito assim que quando entra a época do videocassete, eu acho que foi a glória para a Glorinha, entendeu? Porque ela assistia tudo, assim. No Velho Vague francesa estava todinha ali, né? Os grandes diretores de cinema, do realismo italiano. Quer dizer, ela lia tudo e assistia tudo, né? Então, eu acho que a última vez que eu fui com ela ao cinema, a gente foi assistir Almodóvar, a Má Educação, né? Então ela tinha isso, assim, de repente ela telefonava, olha, vai passar o filme tal e vamos assistir, então vamos assistir, né? O outro que eu assisti com ela, que eu me lembro bem, tá vendo? Eu já esqueci, mas enfim, daqui a pouquinho eu lembro, eu sei que tem esses lapsos. Mas era muito isso, né? Então ela tinha mesmo essa facilidade, né? Porque ela compreendia, falava, né? Escrevia espanhol,
italiano, francês, português, né? Ela me disse que ela aprendeu inglês quando ela tinha 40 anos, que ela foi se tocar que ela precisava estudar o inglês, né? Então ela já sabia 4 línguas, faltava mais uma, né? E vai lá atrás do inglês. E ela, no final, ela falava inglês também, porque ela tinha acho que era uma vontade enorme de ter essa visão ampla da cultura humanística, né? Da cultura assim, mais ampla possível, né? Mas ela cinema. Uma pira, né? Como é assim, uma pira olímpica, ela nunca paga, né? Ela estava sempre. Não é isso. Ela as agendas, tá? Sobre a história da vida dela. Não, essa parte eu não conheço, mas eu sei que ela era fanática por biografia. Deve ter mais entre 20 ou 30 cadernos. 40? O teor são assim, desde reflexões intelectuais próprias, comentários de livros, como se fosse uma resenha dos livros que ela estava lendo, até coisas pessoais, reflexões pessoais, existenciais. Ela escrevia muito, muito, de todos os assuntos, de todas as maneiras, e inclusive anotações de aulas também, reflexões sobre ensino também, de todos os temas. É um material bem rico, bem grande. O meu depoimento da eu saí da roça e eu vim para Campo Grande na década que era o meu sonho. Então, encontrar aquela mulher da literatura portuguesa para mim toda semana nossa de aulas ou os
eu nunca consegui, fico muito feliz com isso e considero que é um aspecto relevante mesmo da nossa área, é separar a literatura da língua portuguesa, porque é uma coisa impressionante o quanto a literatura realmente ficou na minha vida e à medida que vocês iam falando, eu me lembrava das aulas dela. Uma coisa impressionante. E outra coisa muito interessante é que ela trabalhava muito com grupo. A gente tinha equipes, né? Fazia equipes, os trabalhos em equipes e apresentava os seminários. E ela nunca atribuía a mesma nota para todo o grupo. Cada um elemento do grupo tinha a sua nota e aquilo era uma nota justa, era uma nota, eu não sei como que ela fazia aquele tipo de avaliação, mas era impressionante tudo isso. Esse primeiro volume aí, Cultura, Literatura e Língua Nacional, eu tenho os 3 volumes e tenho os 3 volumes do professor. Esse livro é de vanguarda mesmo. É um livro que até hoje eu não vi, eu não conheço tudo, claro, mas do que eu conheço, eu nunca vi outro igual. Realmente é uma coisa impressionante e é muito importante o que está acontecendo aqui hoje. E eu parabenizo todos vocês por esse trabalho. Obrigada. Só mais uma pergunta, Maria Adélia, antes do intervalo. É algo que fica muito ressaltado quando a gente faz as visitas guiadas. A mulher que era... hoje está na moda falar do empoderamento, né? Empoderamento feminino. Mas assim, ela era casada, tinha 3 filhos, assumiu todas essas funções, tinha esse ecletismo que a professora Lucimene mencionou. A gente fica tentando imaginar, né, até mesmo os alunos das escolas estaduais, né, dizem, nossa, que diferente, né, uma professora assim nos anos 50. A minha pergunta é, ao que você acha que se deve isso? Tem a ver com o lado nordestino, a origem, de onde vem essa emancipação dela, né? Quer dizer, nos anos 50 ela já é essa mulher emancipada. Ela lembra a Conceição, né, do 15, aquela professora, né, do romance da Raquel de Queiroz. Poder compartilhar tudo isso, né? Eu acho que é por aí. Demorou, né, gente? Todo mundo sabe que eu sou. Mas tá bom. Adorei falar sobre ela, né? Você tem mais uma pergunta? Eu quero saber se tem mais pessoas que querem perguntar. Sim. Por favor, levanta a mão. Eu sou ex-aluna da professora Maria Adélia, da professora Rosana e da professora Maria da Glória. Conceição. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a professora Conceição Medina, fui aluna de vocês lá na Universidade de Mato Grosso do Sul. E eu sou um pouco as cores da professora Maria da Glória Sarrosa. Tô vendo. Porque quando ela dava aula, a pessoa humana dela expandia, nos envolvia, né, com a energia dela. Essa fala da professora falando de trazer as roupas, de falar de suas viagens em detalhe. Uma aula com interdisciplinaridade e interseccionalidade, né? De um multiculturalismo em que a gente nem sabia o que era isso naquela época. Então, ser aluna dela, vir aqui hoje para dizer que quando nós temos professores dedicados, empenhados, que mergulham nos seus ideais de professorar o curso de letras, eles também nos criam, né? Então nós também somos rosas dos seus jardins, né? Quero agradecer muito. Estou muito emocionada de estar aqui e vê-las tão bem, fazendo um trabalho tão maravilhoso. Muito obrigada.
importante que eu esqueci de falar. A professora Maria da Glória Sarrosa, ela é uma vanguardista, porque ela vai trabalhar a questão da cultura da cidadania com os alunos. Então, ela é uma mulher e uma cidadã completamente integralizada, consciente do seu papel de cidadania, trabalhando essa cultura da cidadania de forma ativa dentro da sala de aula. E isso é o que eu tenho que agradecer. E a todos vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Gente, mais alguém? Então, podemos encerrar? Então, eu quero mesmo agradecer muito o convite. Eu não pude vir quando da inauguração do acervo, né? Mas eu fiquei honrada com o convite de vocês e acho o trabalho maravilhoso. Isso aqui vai gerar muita coisa boa ainda para a cultura de Mato Grosso do Sul. Então, obrigada a todos. Somos nós que agradecemos a presença da Maria Adélia, tá? E aqui na Maria Adélia, muitos dos presentes, e muitas, foram seus alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Isso também é muito relevante, tá? E então, agora nós vamos até lá, até fora. Tem os banners para que vocês conheçam, e à noite